Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 4 da classe de adolescentes, aprendendo a fazer boas escolhas. Como aprender a fazer boas escolhas? Fique aqui comigo que nesta aula você aprenderá e verá a diferença que faz fazer uma boa escolha. Se você gosta da aula de hoje, você dá um like, se inscreva aqui no canal e se você não gosta da aula, você dá um dislike. Para esta aula, os louvores sugeridos 147, 291 e 394. A mensagem: decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia. Porém, eu e minha casa, ou melhor, eu e minha família, serviremos a Deus, o Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Tomar posicionamento. Veja aqui que Josué tomou um posicionamento. E aqui eu já quero te dizer uma questão importante. Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não estava decidindo o que a sua casa, a sua família ia se decidir pelo Senhor. A família dele já servia ao Senhor. Por que é importante dizer isso? Porque muitas pessoas até hoje acreditam que isso é uma promessa. Por exemplo, se eu colocar a minha palavra, dizer que eu e minha casa vamos servir ao Senhor, toda a minha família será salva. Não é assim. Eu não posso ter fé por alguém, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, minha irmã, ou seja, quem for. Eu não posso decidir, eu não posso ter fé por elas. O que Josué estava falando aqui é porque ele estava ali na terra de Israel, ele era do povo de Israel. E o povo de Israel que estava com ele serviam ao Senhor. Por isso ele poderia fazer essa afirmação: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou continuaremos servindo ao Senhor. Então, qual é a escolha que você faz hoje? Hoje é uma escolha sua. Para quem você quer servir? Você quer servir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra? Ou você prefere ir após outros deuses? Certamente que você servirá também ao Senhor, que é o seu Criador. Vamos descobrir. É muito bom crescer e fazer as nossas próprias escolhas. Na adolescência temos um pouco mais de autonomia do que havia na infância. Na infância realmente nós não temos absolutamente direito de decidir praticamente nada, né? Mas à medida que nós crescemos, somos adolescentes, as questões das nossas escolhas começam a ficar melhores. Nós podemos tomar algumas decisões. Por exemplo, uma questão simples, com qual roupa você vai para a igreja, por exemplo, é uma decisão que você pode tomar sozinho. Entretanto, à medida que você vai tomando as decisões, é importante que você saiba que você é escravo das consequências. E toda decisão que você tomar, ela terá uma consequência, independente de qual decisão você tomar. Por exemplo, você vai escolher a roupa que você vai para a escola dominical, por exemplo. Na rua, ou até mesmo na igreja, as pessoas podem gostar da forma com que você se vestiu, ou achar você o bobo da corte, achar você que aquela roupa não tem nada a ver com você, por exemplo, e fazer chacota com você. Então, toda decisão que nós vamos tomar, nós devemos compreender que tudo terá uma certa consequência. E à medida que nós passamos a nossa idade, nós vamos tomando mais decisões, vamos ficando mais responsáveis. E como é que eu faço para ter responsabilidade e ter direito a escolher aquilo que eu quero fazer? Entre uma coisa e outra, uma questão muito importante é a sua credibilidade. Como é que você cria a sua credibilidade? Falando a verdade. Eu vou te dar um exemplo prático. Você vai sair com alguém, por exemplo. Você vai sair para o shopping, por exemplo. E seus pais dizem, por exemplo, 10 horas eu quero você aqui, 10 horas da noite eu quero você dentro de casa. E você faz o quê? Tudo bem, meu pai, 10 horas eu estarei aqui. Não interessa o que acontece no shopping, não interessa o que acontece na rua, você precisa estar em casa às 10 horas da noite. É claro que existem algumas exceções, né? Se acontecer, por exemplo, uma situação de perigo, é claro que você vai comunicar ao seu pai, não vou poder ir agora porque está acontecendo isso aqui, não posso sair daqui porque eu corro risco de vida se eu sair daqui. É uma questão atípica. Agora, dentro das suas possibilidades, você precisa estar na sua casa às 10 horas da noite, ou um pouquinho antes, melhor. Por quê? Porque isso vai te dar credibilidade. Porque toda vez que você falar para o seu pai ou para a sua mãe, olha, eu posso ir para tal lugar? Pode sim, mas tal hora eu quero você dentro de casa. E você sempre naquela hora você está dentro de casa, isso vai te dando credibilidade. À medida que você vai crescendo nessa credibilidade, quando você
recebe um convite, por exemplo, para um casamento, que é uma festa que costuma durar um pouco mais, o seu pai e a sua mãe vê que você tem uma boa conduta, que você está sempre em casa no horário que ele determina, então a probabilidade dele deixar você ir para um casamento é muito maior. Ou seja, você tem o direito de escolha. Você tem o direito de escolher ir para o casamento. Por quê? Porque você construiu a sua vida de verdade, de responsabilidade com seu pai, com a sua mãe ou com seus responsáveis, né? Então, à medida que você vai crescendo nessa questão, nessa dinâmica, você vai abrindo o seu direito, vamos assim dizer, de escolha. Então, a escolha, você poder escolher, não é só porque você é adolescente ou porque amanhã você vai ser jovem e adulto. Não é assim. Não é por isso. Você vai ter direito de escolha se você realmente se tomar responsabilidade. Por exemplo, se você tomou a decisão, a escolha de fazer algo, uma escolha errada, e essa escolha vai ter uma consequência, você precisa arcar com essa responsabilidade e com essa consequência. Ou melhor, arcar com essa consequência com responsabilidade. Você admitir que realmente você errou, você fez uma escolha errada e agora você é escravo da consequência. Então isso é importante você ter em mente também. Mas à medida que nós crescemos, à medida que nós vamos criando essa questão de credibilidade, nós temos aí o direito aí de escolha. Hora de aprender livre-arbítrio, um presente de Deus. Adão e Eva tinham liberdade para escolher obedecer a Deus ou não. E eles escolheram pecar contra Deus e depois tiveram que lidar com as consequências da sua escolha. Era aquilo que eu estava dizendo, né? A escolha ela tem sempre uma consequência. Ela sempre terá uma consequência. Então, qual é a grande escolha da sua vida? Veja que Adão e Eva tomaram uma decisão completamente equivocada. Deus deu tudo para eles, ofereceu tudo, mas deu somente uma ordem de obedecer. O que? Não tocarás na árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas falam que foi a árvore da vida, né? Não foi a árvore da vida, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que acontece? Quando eles pecaram, o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. Desobediência. Tudo aquilo que você planta hoje, você colhe amanhã. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos diz o que? Você lembra? De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então é importante que você tenha no seu coração que as suas escolhas são importantes. É muito bom ser livre para fazer a escolha, né? O livre-arbítrio nos dá essa dinâmica, né? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o fato de que você, sendo homem, né, ou sendo mulher, você escolhe fazer o que você quiser da sua vida, mas terá consequências. E isso é tão profunda a questão do livre-arbítrio, que não é somente o homem que tem livre-arbítrio, os anjos também têm. Tanto tem que o adversário, ele decidiu fazer o quê? Ser igual a Deus. Ele escolheu no seu coração ser igual a Deus, ser semelhante a Deus. Muitas pessoas dizem que o diabo quis ser maior do que Deus. Isso não é verdade, ele quis ser igual. Aí o que aconteceu? E por que ele pensou isso? Por que ele decidiu isso? Porque ele tinha livre-arbítrio. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu convencer muitos anjos, geralmente é aceito que foi 1/3 parte dos anjos, também a se rebelar contra Deus. E o que os anjos fizeram? Se rebelaram. Por que os anjos se rebelaram contra Deus? Porque eles tinham livre-arbítrio, eles poderiam se rebelar contra Deus ou ser obedientes a Deus. A escolha era dos anjos. Mas o que alguns anjos decidiram? Decidiram ser rebeldes ao Senhor, ser contra Deus. Qual foi a consequência? Lembra, a sua escolha terá sempre uma consequência. Qual foi a consequência do querubim ungido, né? E dos outros anjos? Exatamente isso. Foram expulsos do céu e nunca mais voltarão para lá. E o que foi criado para eles? O inferno. Para quê? Para o diabo e seus anjos. Por quê? Por causa da desobediência. Então nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós quisermos fazer, o que nós quisermos fazer. Entretanto, somos escravos das nossas escolhas. Veja que a questão de escolher, né? Escolheram, por exemplo, Cristo ou Barrabás, né? Eles tinham o direito de escolha. O que escolheram? Barrabás. Então veja que qual foi a consequência. Então veja que sempre quando nós optamos por algo, tem sempre uma consequência. Essa consequência é boa ou ruim, então depende daquilo que você vai fazer. Se você for
plantar aquilo que é bom, certamente você vai colher aquilo que é bom. Entretanto, se você semear a discórdia, as ofensas e coisas do tipo, certamente a sua vida também andará na mesma proporção. Portanto, cuidado com as suas escolhas. Aprenda a ter boas escolhas. E como você aprende a ter boas escolhas? Lendo a Bíblia. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou te explicar mais fácil, de uma forma bem simples. Quando você lê a Bíblia, você começa a entender qual é o que Deus quer de você. O que é um filho obediente. Então você começa a ser o quê? Um filho obediente. Então, por você ser um filho obediente, você sabe exatamente o que Deus quer de você. Então, quando alguém vier com uma proposta diferente daquilo que Deus quer para a sua vida, você vai escolher obedecer a Deus e não o homem. Você não vai aceitar aquela proposta. Por quê? Porque você sabe que aquilo não é da parte de Deus. Então, quando nós decidimos por aquilo que não é da parte do Senhor, certamente a consequência virá. Você é responsável por suas escolhas. Um adolescente não tem plena liberdade de escolha diante da sociedade. Até mesmo perante a lei, seus pais ou responsáveis é que possuem autoridade legal para muitas questões, porém a autonomia para decisões do adolescente cresce conforme vai chegando à idade adulta. Estamos aí às vésperas das eleições. Geralmente, adolescentes com 16 e 17 anos não são obrigados a votar. Eles votam se eles quiserem. Entretanto, muitos desses, cerca de 2 milhões de adolescentes, decidiram esse ano por tirar o seu título de eleitor. Então, eles querem, né, exercer essa obrigação de votar, né? Porque, na verdade, as pessoas falam que é a festa da democracia, mas isso não é festa de democracia. Por que não? Porque a festa você vai se você for convidado, se você quiser ir, não é assim? Então, a festa da democracia que eles chamam não é uma festa da democracia, porque a partir dos 18 anos até os 70 anos você tem obrigação de votar. Se você não votar, vem uma série de restrições que acontecem na sua vida. Portanto, é uma falácia, é uma mentira o que as pessoas pregam que é a festa da democracia, a questão política. Não é. Isso pode ser a festa da democracia para os políticos, né? Isso sim. Mas o que é a grande questão aqui? Se você é um adolescente, você tem o seu título de eleitor, você tem o direito, né? Você pode votar ou não. Uma outra questão sobre a questão da política, nessa questão de adolescente, que é uma hipocrisia, que, por exemplo, você pode votar com 16 anos. Né? 16 e 17 anos, a partir de 16 anos você já pode votar. Não é assim? Então, você pode escolher uma pessoa para entrar, um político para entrar num determinado cargo específico. Mas o mesmo Estado, o mesmo político que você elegeu lá, é o mesmo que diz que você não pode tirar sua carteira de habilitação com 16 anos. Ou seja, você só pode fazer se for para o favor deles, mas para o seu favor você não pode. Você tem que esperar 18 anos para poder tirar sua habilitação. Vê como é que não é a festa da democracia? Vê como essa é uma falácia que as pessoas dizem, né? O seu voto faz diferença. Não, o seu voto não vai fazer diferença. Quantas vezes na sua vida você viu uma pessoa que não foi eleita para um cargo, por exemplo, de prefeito, de senador, de presidente da república por causa de um voto? Não existe isso. Então essa questão de um voto vai fazer diferença? Não, não faz, é mentira. Então veja que aqui você tem o direito de escolher o prefeito ou o vereador, o vereador? Sim, você tem esse direito. Você pode exercer. Mas como é que você vai exercer essa qualidade, essa questão, se você não sabe escolher ainda? Você não sabe qual é o prefeito ou a prefeita, o vereador ou a vereadora, que tem pelo menos uma vida razoavelmente menos pior do que a outra. Então é muito difícil, até para as pessoas adultas já é difícil escolher uma pessoa. Imagina na questão da adolescência. Então veja que aqui mostra que realmente você, apesar de ser adolescente, apesar de você ter o direito, vamos assim dizer, né, de votar, a lei ainda te restringe em absolutamente tudo. Você não pode viajar sozinho, por exemplo, para o exterior. Se você receber uma proposta, por exemplo, ir para um outro país, você até pode viajar sozinho, mas você tem que ter autorização dos seus pais. Ora, se você pode eleger uma pessoa que vai ficar 4 anos no poder,
mas não pode viajar sozinho sem autorização dos seus pais, porque a lei te obriga a ter autorização. Veja como é que as coisas não funcionam, não andam bem. Então veja que o adolescente, ele é extremamente limitado na questão de escolha. Então, já que você é tão limitado na questão da escolha, então o que você tem que fazer? Você precisa conhecer a palavra para escolher bem as suas questões da sua vida, da sociedade, e também naquilo que você pode escolher, naquilo que você tem o direito, o livre-arbítrio de escolher. Entretanto, veja que os responsáveis, os pais responsáveis ainda respondem por você. Por exemplo, se um adolescente fizer algo, praticar um crime, por exemplo, ele não será punido, não como um adulto. Aí algumas pessoas podem pensar, isso é bom. Não, isso não é bom. Por que isso não é bom? Porque quando um adolescente faz algo, né, pratica um crime, e esse crime não é imputado nele, então o que ele faz? Ele é motivado a continuar fazendo aquele crime, uma vez que ele não é punido pelo aquele crime que ele cometeu. Então veja que há situações pelas quais parece ser uma proteção para o adolescente, mas na verdade é uma grande armadilha. Por quê? Porque o adolescente começa a entrar nesse círculo vicioso do que eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou menor de idade. E começa a perder o seu caráter, começa a ser uma pessoa que ninguém quer por perto, começa a ter uma vida completamente devastadora. Por quê? Porque futuramente, como ele já tem um passado completamente equivocado, as pessoas sabem disso, ninguém vai querer ficar perto de um adolescente desse. Então é importante que o adolescente esteja na presença do Senhor, fazendo aquilo que é correto, porque certamente você é sempre responsável pelas suas escolhas. Portanto, cuidado por aquilo que você vai escolher. Cada decisão é uma semeadora. Paulo escreveu na carta aos Gálatas que o que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. O apóstolo estava utilizando uma imagem da agricultura para ensinar um princípio da vida. Não é possível plantar sementes de morango e colher maçãs, ou plantar feijão e colher arroz. Obadias, no versículo 15, nos diz que o dia do Senhor está próximo para todas as nações, e assim como tu fizeste, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Olha que questão terrível. Naum, capítulo 1, versículo 3, nos diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então veja que aqui, Gálatas 6,7, como já havia falado, de Deus não se zomba, tudo que eu me plantar, isso também lhe ceifará. Portanto, não pense alguém que vai plantar arroz e vai colher feijão, ou vice-versa, vai plantar jabuticaba e vai colher goiaba, de maneira nenhuma. Então é impossível uma pessoa plantar algo que é um veneno, por exemplo, e plantar algo bom. Então é importante que o adolescente tenha responsabilidade, apesar que a lei em parte, né, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, protege os adolescentes, mesmo quando estes são delinquentes. Você não vai ser um delinquente por conta disso. Você vai continuar sendo um adolescente na presença do Senhor. Por quê? Porque você sabe escolher. Você sabe que você pode escolher ser um delinquente. Por quê? Porque você é livre, você tem livre-arbítrio, mas você sabe a consequência de um delinquente. O que vai acontecer? Você não vai ser um delinquente, você vai ser um adolescente na presença de Deus. Eu tive o desprazer de conhecer, melhor, de saber, né, de um adolescente, por exemplo, que eu praticamente peguei no colo e morreu. Por quê? Porque a família dele era toda na igreja, inclusive a avó dele era da minha igreja, e o que ele fez? Ele foi levado à igreja, ele ia muitas vezes com a sua avó para a nossa igreja, mas ele decidiu trilhar pelo caminho da delinquência. Qual foi o resultado disso? Foi morto e nem sepultamento ele teve. Por quê? Porque as pessoas, né, os miliantes, né, da favela onde ele estava, impediu os familiares de retirar o corpo. Portanto, ele ficou com o corpo lá sendo deteriorado ao relento. Nem o sepultamento ele teve. Por quê? Por causa da delinquência. Ou seja, ele teve a oportunidade de fazer uma boa escolha na presença do Senhor, mas ele optou por ser um delinquente. Qual foi o resultado? A morte. E o que é pior, não somente a morte física, mas principalmente a morte espiritual. Então veja que ele perdeu a salvação. Por quê? Porque ele escolheu, ele optou por estar no caminho errado. Então não pense alguém, porque eu vou entrar para o crime, por exemplo, porque lá eu vou ter isso, eu vou ter dinheiro, eu vou ter vida boa. Não terá. A polícia estará atrás dessa pessoa, as próprias pessoas do crime vão
ir contra essa pessoa quando ela cometer qualquer tipo de erro. O crime não compensa, entrar para o crime não é algo que o adolescente deve fazer. Ele precisa, a adolescente precisa continuar na presença do Senhor. Eu tive uma aluna que o posicionamento dela me entristecia muito. Por quê? Porque ela se encantava muito com os traficantes. Olha que situação. E como ela não sabe que eu sei dessa história, eu evitava tocar no assunto, mas às vezes eu colocava de uma forma para ela entender que aquilo não era um caminho bom. Graças a Deus, ela parece que entendeu as questões da vida e trilhou o caminho correto. Mas eu tinha muito receio dela ir para o outro lado. Por quê? Porque ela se fantasiava muito com os traficantes, com as pessoas armadas, com armas na cintura, achava aquela coisa mais bonita, de exemplo de poder, né? de decisão. E graças a Deus, ela caiu em si e conseguiu um namorado, se casou e continua na presença do Senhor. Então veja que por pouco ela não se perdeu, graças a Deus ela caiu em si. Então veja que é importante que o adolescente esteja sempre na presença do Senhor, para que não fique à mercê das situações da vida. Quando uma pessoa entra para o crime, a sua vida é extremamente curta. Eu perdi muitos amigos por conta disso, por causa dessa questão. Falava, conversava, mas infelizmente pessoas que não dão ouvidos à palavra do Senhor. Muitas vezes, né, eles até dizem, né, realmente Jesus é o caminho certo, mas eu não quero ir por esse caminho não, eu vou ficar por aqui mesmo. E acaba ficando e fica muito pouco tempo, porque a vida deles é extremamente curta. Portanto, adolescente, você precisa compreender que você precisa aprender a fazer boas escolhas. Como é que você escolhe? Escolhe o Senhor. Ele é o seu pastor. Ele está sempre contigo. Ele nem te chama mais de servo, ele te chama de amigo. Portanto, seja amigo do Senhor. Continue na presença do Senhor. Continue caminhando para a escola bíblica dominical, fazendo a diferença na classe, louvando ao Senhor nos cultos públicos. Estejam sempre presentes na presença do Senhor. Ore ao Senhor na sua casa. Leia a palavra do Senhor. Glorifica o nome do Senhor na sua vida, e assim você certamente sempre estará aprendendo a ter boas escolhas. Por quê? Porque o Espírito Santo estará com você e o Espírito Santo vai te instruir acerca do que você tem que fazer, nas decisões que você tem que tomar. E se falando em decisão, sempre que você precisar tomar uma decisão, ore ao Senhor. Busque a Deus em oração. Por quê? Porque o Senhor te dará uma resposta correta para aquilo que você está procurando. Por que isso? Porque se uma pessoa tem uma questão para resolver e não ora ao Senhor e toma uma decisão completamente arbitrária, será escrava das consequências dessa escolha. Portanto, não se precipite em escolher. Tenha calma, ore ao Senhor, porque certamente o Senhor te dará uma resposta. Conclusão. É hora de amadurecer. Entenda que o livre-arbítrio demanda autorresponsabilidade. Sim, o livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio? É o fato de você fazer o que você quiser. Mas saiba que isso também te trará responsabilidade. Lembra daquela frase do Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades? É exatamente isso. Quando você tem o poder de escolha, você também tem que ter responsabilidade. Porque as suas escolhas terão consequências e você terá que arcar com as consequências. Portanto, tenha boas escolhas, faça boas escolhas para que as consequências dessas suas decisões sejam boas consequências, e assim, ao invés de você ter que arcar com a responsabilidade das consequências e sofrer com as consequências, você vai continuar feliz da vida, glorificando o nome do Senhor, porque você tomou uma decisão acertada na presença do Senhor. Vamos praticar número 1 e número 2, é uma resposta pessoal. Número 3, o Espírito Santo. E que o Espírito Santo continue com você, te guiando, para que você saiba, né, e aprenda a fazer boas escolhas para a honra e a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Fica na paz. Tchau!